E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho aí sobre o MySQL e nós vamos ver como instalar o MySQL lá no nosso servidor que está rodando a distribuição Ubuntu do Linux, né? E como realizar algumas tarefas administrativas aí em cima do MySQL, tá? Então, primeira coisa que vocês vão precisar para seguir essa aula é ter aí uma máquina virtual ou uma instância da AWS, né, na qual vocês estejam rodando aí, no caso, o Ubuntu, a versão 20.04 aqui nesse meu caso, né, para poder seguir o que eu vou fazer aqui nessa aula, tá? Então, depois que vocês já tiverem essa instância rodando lá na AWS ou uma máquina virtual, vocês vão se conectar nessa instância usando o SSH, tá? Isso a gente viu nas aulas anteriores. E vai começar o processo de instalação do MySQL usando os próprios pacotes do Ubuntu, tá? Que é bem simples de fazer. Então vamos lá. Então o primeiro passo é, depois que a gente se conectou aqui na instância que está rodando o Ubuntu, a gente vai procurar aí os pacotes do MySQL, tá? Então a gente vai rodar aqui um sudo apt search MySQL, tá? Então a gente vai procurar pacotes que possuam no nome ali ou na descrição MySQL. Isso aqui, pessoal, vai dar uma lista bem grande. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Ó, uma lista bem grande. Ela some aqui da minha tela, né? No caso aqui, esse meu terminal eu posso rolar aqui para cima, mas mesmo assim eu não consigo ver tudo, tá? A lista acaba ali, né? Antes de eu conseguir ver todos os pacotes. Então, nesse caso, o ideal para a gente aqui é pegar a saída desse comando, colocar aqui o pipe, né, que é essa barrinha vertical, e o less. O que isso aqui vai fazer? Vai pegar toda essa saída, tá? Tudo que foi escrito aqui na tela por esse comando e vai passar isso para o comando less. O comando less, se vocês se lembram, ele serve para a gente ver o conteúdo de um arquivo e conseguir rolar ali aquele conteúdo para cima e para baixo, buscar, mas ele também permite, além da gente ver arquivos, a gente ver, né, a saída de outros comandos, no caso que a gente passar aqui como entrada para ele. Então, o que esse pipe aqui quer dizer é que eu estou pegando a saída disso aqui e estou colocando na entrada disso aqui, tá? E o comando less vai permitir que eu visualize isso que a gente passou na entrada dele. Rodando esse comando, ó, vocês vão ver que ele listou, mas parou lá no comecinho da lista. Parou aqui nos pacotes que começam com A. Tá? Então agora a gente pode rolar essa lista aqui para baixo até achar os pacotes que começam aí com MySQL. Tá? Eu vou apertando espaço aqui para ir pulando de página em página. E ó, rolando um tanto, você vê, tem bastante pacote. E aí a gente chegou aqui ó, nos pacotes que começam com MySQL. Tá? Então tem vários pacotes aqui. Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem aqui. Então aqui, ó, os primeiros pacotes que a gente tem são os clientes do MySQL, tá? São clientes de linha de comando, tá? Uma coisa que vocês podem perceber aqui é que a gente tem pacotes onde está, por exemplo, só MySQL-cliente e outros onde está MySQL-cliente 8.0, tá? Isso aqui, pessoal, se vocês lerem aqui na descrição, tá falando, ó, isso é um meta pacote, tá? Isso aqui é um pacote que aponta para a versão mais atual, né, ou para a versão mais comum aí, né, de um determinado pacote. Então, nesse caso aqui, eu acho que a gente só tem o pacote na versão 8.0. Então, esse MySQL cliente aqui, quando a gente mandar instalar isso aqui, ele vai instalar, na verdade, esse pacote aqui, tá? E só que não é o cliente que a gente quer o servidor. Então, a gente tem aqui embaixo, ó, MySQL Server e também MySQL Server tracinho 8.0, tá? Se vocês, por um acaso, eu quero usar a versão 8.0, tá? Eu não quero mudar essa versão aí quando eu for atualizando os pacotes. Então vocês devem instalar esse pacote aqui, tá? Agora, se vocês querem manter esse pacote atualizado aí, conforme vocês forem atualizando o servidor, instalem o meta pacote, tá? Então é esse que a gente vai instalar. Então o nome é esse aqui, MySQL-server. Vou apertar o Q aqui para sair do less, tá? Deixa eu dar um clear aqui para facilitar a visualização. E agora eu vou digitar aqui, ó, sudo apt install
e aí o nome do pacote, MySQL-server. E aqui ele está me dizendo, ó, o que vai ser instalado aí junto com o MySQL Server. Tá? O MySQL Server não vai ser instalado sozinho, tem várias bibliotecas que ele depende, tá? Que vão ser instaladas juntas, mas também vai instalar, por exemplo, o cliente do MySQL. Então, ao mesmo tempo que eu estou instalando o servidor, eu estou instalando também o cliente de linha de comando. Tá? Eu vou confirmar aqui, né? O Yes já está pré-selecionado, então eu só vou dar Enter, e aí ele vai fazer a instalação do MySQL. Tá? Deve ser relativamente rápido aqui na AWS, tá? Então, ó, já está terminando a instalação. Ó, tá me dizendo aqui que o servidor MySQL já está rodando, tá? O MySQL deu o nome do processo. Mas, vamos ver aqui o serviço em si, eu vou mostrar para vocês. Então, está instalado, ó. Agora, se eu quiser saber se o MySQL está realmente rodando, eu vou colocar aqui, ó, sudo service MySQL status. E aqui ele está me mostrando, ó, o status do serviço MySQL, no caso do servidor MySQL. Está dizendo que ele está rodando e tem até um logzinho aqui, né? Falando aqui o que aconteceu e que hora aconteceu. Tá? No caso, ele foi inicializado agora, né, nesse horário 2h37. Esse horário aqui não está no nosso fuso horário. Tá? Mas é isso. Quanto de memória ele está usando, qual o ID do processo e assim por diante. Então, uma coisa que vocês precisam saber, pessoal, é que da mesma forma que a gente fez lá com o Apache, eu posso controlar o MySQL, né, usando esse comando service. Então, eu posso vir aqui e falar sudo service MySQL stop. E aí, o que vai acontecer? Ele vai parar o servidor MySQL. Tá? Vou rodar o status aqui de novo, ó, e agora ele está inativo. Tá? Tem um log aqui também dizendo que horas que ele foi desligado. Tá? Então vamos reiniciar ele aqui. Eu vou colocar start novamente. E agora, deixa eu dar um clear aqui para facilitar. Vocês vão ver que ele deve estar inicializado. Tá? O que mais? Eu posso dar um restart para parar e inicializar simultaneamente. Tá? Caso eu queira alterar alguma configuração. Também posso usar o reload para só recarregar os arquivos de configuração. Então, assim, eu posso usar todos esses comandos para controlar aí o processo, né, o serviço do MySQL. Tudo bem? Então, agora que a gente sabe que ele está instalado, que ele está rodando, vou dar um clear aqui novamente. Vamos ver como se conectar a ele. Tá? No caso, eu vou me conectar aqui de dentro dessa minha máquina virtual, de dentro dessa instância da AWS, eu vou usar o cliente de linha de comando para me conectar no próprio servidor, tá? Então, assim, o cliente se chama MySQL. Tá? Se eu pressionar Enter aqui, provavelmente ele vai dar um erro aqui de permissão negada, acesso negado. Tá? Por quê? Quando eu só digito MySQL, por padrão, o cliente vai tentar se conectar na máquina local. Então, ó, vocês viram aqui localhost, tá? Usando o mesmo nome de usuário que eu coloquei aqui, né, do meu usuário aqui da máquina, que é o Ubuntu. Tá? E sem senha, sem mandar uma senha. Então, isso deu um acesso negado. Tá? Como eu acabei de instalar o MySQL, eu ainda não tenho usuários configurados lá. Eu só tenho, por padrão, o usuário root. Tá? E ele se conecta sem senha, mas eu preciso executar o comando MySQL como root para eu conseguir me conectar. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, MySQL-u root, que quer dizer assim, ó, eu estou chamando o comando MySQL e falando, ó, conecte-se por padrão na máquina local usando o usuário root. Ele vai dar acesso negado. Tá? Então eu preciso rodar esse comando como root, ou seja, eu preciso usar o sudo. Tá? E aí eu não preciso nem passar parâmetro, eu só coloco aqui sudo MySQL e ó, ele conseguiu se conectar, tá?
Ele está dando algumas informações aqui, como a versão do servidor, o ID da minha conexão e tal, e parou nesse promptzinho aqui do MySQL, onde eu posso digitar comandos para o MySQL. E quais comandos são esses que eu posso colocar aqui para o MySQL? Tá? Pode ser um comando na linguagem SQL, tá? Que vocês devem ter visto aí, né, nas aulas de banco de dados, tá? Ou pode ser algum comando mais específico do MySQL em si. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar show databases. E ele vai listar para mim, ó, quais são os bancos de dados que eu tenho nesse servidor, tá? Por exemplo, eu tenho esse banco de dados aqui chamado MySQL e eu sei que lá dentro eu tenho uma tabela chamada user, tá? Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, use MySQL, para dizer que eu vou usar esse banco de dados. E aí eu posso fazer assim, ó, select tudo. Não, tudo não, vamos fazer assim, ó, user e host, que são dois nomes de colunas dessa tabela, que eu vou buscar, from user, que é o nome da tabela. E aí ponto e vírgula no final. Ó, então ele está listando para mim os campos user e host da tabela user. Então esses são os usuários que eu já tenho aí configurados, né, nesse meu servidor, tá? Usuários que foram configurados por padrão aí ou na instalação, tá? Esse banco de dados chamado MySQL, para quem não conhece, é o banco de dados onde são gravadas as configurações do MySQL, tá? Acho que a gente pode dar aqui também um show tables. Opa. E ó, aqui ele vai listar para mim todas as tabelas aí desse banco de dados, que é o que meio que configura esse banco de dados aí quando ele está em execução. Então, eu vou mostrar para vocês que não é só isso, a gente também tem um arquivo de configuração no MySQL, mas algumas configurações como permissões de usuário e tal, essas estão aqui dentro desse banco de dados. Tá? Então a gente já sabe que está funcionando, está instalado. Agora, para sair aqui do cliente do MySQL, a gente dá um exit. Tá? Pessoal, para esse primeiro vídeo a gente vai parar por aqui, só nessa instalação, nos conectamos aqui localmente, mas nas próximas aulas a gente vai ver aí como se conectar de forma remota, como criar os usuários e como mexer nas configurações do MySQL. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.